Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje eu vou falar sobre talvez uma das coisas mais belas que possa existir na nossa convivência social, que é quando nós temos um amigo. Mas a grande pergunta é, até que ponto realmente nós temos um amigo? Nesse mundo muito virtual, o que não falta são pessoas que têm milhares de amigos, milhares de seguidores, milhares de pessoas que estão conectadas e ao mesmo tempo desconectadas. E pessoas que vivem, sim, tendo as suas relações sociais, mas ao mesmo tempo cada vez mais pessoas que vivem em suas ilhas de forma individualizada e apenas olham para si na possibilidade de terem suas próprias histórias e cada vez mais se afastando um pouco do outro. Então o vídeo de hoje, sem muitas preocupações e muitas reflexões, ou talvez muitas preocupações e reflexões, eu vou falar a respeito sobre o poder da amizade, mas antes de falar sobre isso eu vou pedir que você faça algumas coisinhas por mim. Você primeiro curta o vídeo, se inscreva no canal e faça uma coisa muito boa. Comente e compartilhe também. Isso faz o canal crescer e nós crescemos juntos, certo? Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar a respeito de um conto que eu gosto muito, que se chama O Pagão, escrito pelo escritor norte-americano Jack London, o escritor que esteve conosco no final do século XIX, começo do século XX e morreu prematuramente aos seus 40 anos. E o Jack London é um desses caras que ele tem uma grande capacidade de poder transpor para o papel todas as suas experiências que viveu. Ele é de um mundo em que os escritores eram homens cosmopolitas e eram quase Indiana Jones vestidos, literalmente, mas também como companhia de viagem tinham seus papéis e penas e canetas para escrever suas histórias. Jack London teve uma infância muito difícil, viveu no auge do que nós conhecemos como Revolução Industrial, então quando criança ele trabalhava em jornadas de trabalho de mais de 12 horas, levava, quando criança, como seu alimento nesse período de trabalho. E como todos sabem, naquela época não se tem um bom referencial de alimentação e de ambientes salubres, mas o que ele carregava era apenas um pedaço de pão e banha como alimento. Depois disso teve experiência como clandestino em trens, como um homem que teve em busca da corrida do ouro, depois como marinheiro, então um homem que teve várias experiências. E dessas experiências, sempre muitas vezes cercado de um status de muita pobreza, ele conseguiu extrair, ao mesmo tempo, o pior do ser humano e do melhor, para ir, quando digo extrair, esses dois lados da moeda para poder colocá-los no papel e podermos ter contato com o que possa ser talvez um recorte de como ele enxergava a natureza humana. O conto O Pagão, ele conta a história talvez de uma das coisas mais bonitas, a história de duas pessoas antagônicas. O personagem principal, um cristão, um homem que acreditava estar cercado de virtudes, de estar ao lado do certo, estar ao lado e alinhado com Deus, e de um homem que sim, andava à margem de Deus por ser pagão. Mas o mais bonito, e inclusive já me repetindo, é porque essa amizade entre os dois, nessas horas, eles começam a ver algo talvez que a princípio, ele por ser cristão jamais tivesse visto. Ele que se imaginava tão correto, tão idôneo, na verdade era uma pessoa que estava mais afastada de Deus ou das virtudes de como ele imaginava. E aquele sim, o pagão, o homem que ia de encontro às leis ou talvez de encontro a dogmas ou doutrinas religiosos, mas a sua conduta moral e ética estavam totalmente alinhados com a preocupação com o outro. E uma coisa muito bonita quando a gente faz a leitura desse conto, porque nós vemos uma coisa maravilhosa, que é a ideia de que uma amizade é capaz de nos modificar positivamente. Porque em dado momento, aquele personagem alinhado, ou tão virtuoso como imaginava ser, ele começa a repensar toda a sua história em relação ao seu próprio comportamento. De poder ver que, ao contrário do que ele imaginava, ele nunca foi tão bom quanto realmente se via no espelho. Naquele momento o espelho se quebra e ele começa a entender o que é realmente o sentido da amizade e do convívio humano, quando ele vê no amigo um homem que não faz julgamentos, de um homem que não faz críticas, de um homem que procura, ao mesmo tempo, não procurar fazer a intriga, de levantar a conversa mais conhecida popularmente como fofoca, de não propagar o mal, mas apenas de procurar o entendimento, a diplomacia, o diálogo, de evitar a todo custo a briga, mas se estiver dentro, não pular fora. E isso faz de nós uma grande conexão com um grande escritor, esse 44 anos antes de Cristo.
escritor, filósofo e jurista, que é o Cícero, no seu tratado A Amizade, em que Cícero deixa para nós algumas coisas muito bonitas e muito precisas do que a gente possa entender e poder definir como amizade. Ele diz que a verdadeira amizade é aquela que nós temos por alguém que nós nunca pedimos nada que não seja honesto. Nada que não seja honesto. A verdadeira amizade ela é calcada na honestidade, não só nos seus pedidos, mas na relação que eu tenho com o outro. Mas também de outra coisa maravilhosa que mais à frente Cícero diz, quando ele menciona que a amizade ela nunca deve ser exercida dentro da proposta ou da perspectiva de que eu tenho que fazer que exista essa relação seja igual. Igual quando digo da mesma forma que eu recebo, eu tenho que fazer. Para Cícero não. Para Cícero a verdadeira amizade é aquela que eu me alegro com o que eu posso fazer de felicidade para o outro e me contraponho ao que possa ser adversidades ao que o outro possa enfrentar. E aí nessas horas alguém pode até dizer, então quer dizer que eu tenho que fazer tudo pelo outro e por mim nada? Essa talvez seja a grande questão que um outro grande escritor nos coloca a resposta para ela na peça Hamlet, quando Shakespeare diz que valorizar os amigos é aqueles que foram testados. Valorizar amigos que foram testados, aqueles que você sabe que realmente estão com você. Não só estão com você quando está tudo bem, mas aqueles que quando você cai, estão ao seu lado. E existem aqueles, inclusive, que quando você cai, eles ficam ao seu lado porque finalmente se sentem alegres porque você caiu. E que quando você consegue se reerguer, eles ficam tristes. O verdadeiro amigo é aquele que, como o Cícero inclusive diz, ele se alegra com a felicidade e se entristece com a infelicidade e, ao ver a infelicidade do outro, ele se junta a ele para que aquela infelicidade, aquela adversidade venha a deixar de existir. E alguém pode até falar, mas a amizade ela também deve ser feita dentro de uma mão, ou melhor, de uma mão dupla, em que eu recebo e o outro vai fazer, e assim nós ficamos devendo um favor para o outro. E eu me recordo muito nessas horas, talvez, de uma das histórias em quadrinhos, de um dos personagens que eu considero um dos melhores que eu já li, que é o Ken Parker. No momento ele responde essa grande pergunta para nós por meio de um diálogo em que Ken Parker recebe um grande favor de um chefe indígena e diz para ele: chefe, eu estou devendo a você. Esse favor eu ficarei devendo a você. E o chefe diz: não, não, você não deve nada para mim. A partir do momento em que um favor, eu deixo a ideia de que você está devendo, um favor deixa de ser um favor para ser comércio. Então, reparem só como nessas horas as relações, muitas vezes nós carregamos muitas definições, inclusive na ideia da amizade quase que mercantilista. A ideia de que eu posso, para fazer algo, o outro tem que fazer, e que quando faço, e se de repente o outro, naquele momento que recebe algo de mim, ele fica com uma dívida comigo. E eu volto a Cícero, a amizade verdadeira é aquela em que eu me alegro e estou ao lado do outro. E não necessariamente venha a receber na mesma proporção o que fiz. Talvez assim, eu, você e qualquer um de nós possamos entender o verdadeiro valor e poder que a amizade pode exercer em nós, seja na ideia de nos modificar positivamente e seja de realmente a gente poder colocar a ideia de que um amigo está guardado no meu coração em 7 chaves, como já foi colocado numa música, e poder caminhar com ele e saber que ele sim é o meu grande companheiro de vida e sempre está ao meu lado. Então, que sigamos juntos na ideia de que possamos ter muitos amigos, mas verdadeiros amigos, e que possamos exercer essa amizade de forma sincera, despretensiosa e duradoura. Sem mais delongas, até mais, vida longa e próspera, feliz ano novo, e que esse novo ano nos traga sempre força, coragem e amizades sinceras. Tchau, pessoal!